Olá, hoje vamos falar da cláusula contratual que elege o juízo arbitral. Veja quais as vantagens e as desvantagens neste dispositivo. Confira. Olá, Wander Barbosa, advogado do escritório Wander Barbosa e Advogados, e vamos tratar hoje sobre as cláusulas de eleição do juízo arbitral que normalmente são inseridas em diversos tipos de contratos. Mais precisamente, no contrato de franquia, é onde se observa com maior frequência a inserção dessa cláusula, que comumente é aceita pelo franqueado, por mais das vezes por uma imposição da própria franqueadora, e sem se ater às consequências da cláusula que elege o juízo arbitral, acaba por assinar este contrato e, no futuro, quando eventualmente alguma questão é posta em litígio, ele vai se deparar com certas peculiaridades por consequência da aceitação e da eleição do juízo arbitral como competente para dirimir as questões decorrentes daquele contrato. Vamos lá. Passando em miúdos, o que significa isso? Quando você assina um contrato onde, ao final, existe uma cláusula que diz que todos os assuntos decorrentes daquele contrato que, porventura, se fizerem necessários a intervenção de um juízo, ficará eleito o juízo arbitral. Normalmente, a franqueadora já mantém algum vínculo com algum juízo arbitral, alguma câmara arbitral, e elege aquela câmara, aquele juízo, como se o único competente para dirimir as questões decorrentes daquele contrato de franquia. Pois bem, o franqueado, quando ele busca resolver judicialmente alguma questão decorrente daquele contrato, ele não vai conseguir levar a questão para a justiça comum, para um juiz estadual, por exemplo, porque o juiz estadual está proibido de resolver, de tratar, de julgar qualquer processo que diz respeito àquele contrato, considerando que as partes contratante e contratada elegeram o juízo arbitral. Então fica impedido de resolver, de conhecer, de dar qualquer decisão com relação àquele contrato. O que vai acontecer? Normalmente a parte franqueada, ela vai atrás do juízo arbitral, assim como já está previsto no contrato. Ocorre que o juízo arbitral, ele tem custas extremamente elevadas em relação ao que se cobra na justiça pública, na justiça comum. Por exemplo, para uma causa de R$50 mil no Tribunal de Justiça de São Paulo, para se iniciar um processo, para inaugurar uma ação, a parte vai ter que desembolsar algo em torno de R$550 aproximadamente. São R$500 de custas judiciais, que é 1% do valor da causa, e mais a taxa de citação, mais a taxa de recolhimento de mandato de procuração que é juntado aos autos, enfim, dá em torno de R$550. Na mesma hipótese, a mesma causa, no valor de R$50 mil, se levada para o juízo arbitral,
a parte vai ter que recolher aproximadamente entre 10 e 20% do valor da causa. Ou seja, eu estou falando aí de até R$10.000. Algumas hipóteses superam isso ainda. No mínimo, o que a parte terá que recolher a título de custas é entre 5 e R$10.000. Estes valores, eles inviabilizam que aquele franqueado que normalmente já está vindo de uma situação difícil, de vendas reduzidas, já por mais às vezes já vem registrando prejuízo, a sua situação financeira já não é tão boa, ele já investiu na aquisição de uma franquia, ele já foi insistente, mantendo o capital de giro do negócio durante alguns longos meses e por algum motivo ele percebeu que há algo de errado naquele contrato de franquia, ele deseja responsabilizar o franqueador por alguma conduta, por alguma omissão, por algum vício no contrato, e aí ele vai buscar o judiciário, porque o contrato lhe é extremamente desfavorável e lhe coloca numa situação de hipossuficiência perante o franqueador. E ao se deparar com o juízo arbitral, ele vai ficar obstado, vai encontrar ali uma dificuldade praticamente intransponível para se obter uma tutela judicial. Eu recomendo aos meus clientes, quando adquirem uma unidade franqueada, que ao assinar o contrato de franquia, que não aceite a cláusula que elege o juízo arbitral. Não aceite a cláusula que elege o juízo arbitral. Essa cláusula, além de impor àquele que busca a proteção jurídica um custo sobrenatural, desumano, ainda assim mantém em sigilo, mantém em segredo as más empresas franqueadoras, porque as reclamações das empresas franqueadas ficam omitidas, ficam escondidas, porque no juízo arbitral não vigora o princípio da publicidade. Ou seja, quando você vai adquirir uma franquia e se depara com uma cláusula que elege o juízo arbitral, fuja dessa empresa. Ela tem algum interesse obscuro por trás da eleição da cláusula que elege o juízo arbitral. Não justifica a empresa franqueadora abrir mão da justiça comum para a eleição do juízo arbitral, sendo que o princípio da publicidade que vigora na justiça comum vai ficar suprimido no juízo arbitral. Então, se você está se deparando com um contrato onde há uma cláusula que fala do juízo arbitral, tome cuidado. Pode ser que outras empresas franqueadas tenham tido problema, tenham buscado a denunciar esse contrato, discuti-lo, denunciar alguma conduta da franqueadora, e por conta dessa cláusula, essa questão teve que ser resolvida no juízo arbitral. Então você nunca vai ficar sabendo. É por isso que é altamente aconselhável que você não concorde com essa cláusula. Primeiro porque, se você tiver algum tipo de problema com aquele contrato, você vai procurar a justiça comum. Quando você procura a justiça comum, o seu processo é público. Todos os demais franqueados ou pretendentes a franqueados terão conhecimento da existência daquele processo. E com isso poderão se antever algum eventual problema futuro ou uma eventual prática da franqueadora e ficarão resguardados disso, terão a oportunidade de se precaver e não adentrar e não
aderirem a esse contrato, não aderirem àquela franquia. Ou seja, quando você deixa de eleger o juiz arbitral, quando você não concorda com isso, você não somente estará facilitando o seu ingresso na justiça, como você estará contribuindo também para os demais interessados em adquirir aquela franquia, que terão plena e absoluta certeza da situação jurídica da empresa franqueadora. Então, ficam essa dica, e se você tiver alguma dúvida, o link do nosso site está logo abaixo, basta você entrar e utilizar o formulário de contato que responderemos com o maior prazer.